Salve galera, beleza? Cá estou eu com mais uma aula, né? Um resumo. E hoje eu vou falar de química, necessariamente o assunto que é importante, que nós chamamos de tabela periódica, ou seja, o pontapé inicial desse assunto hoje, tá? Primeiro, gente, quando nós falamos de tabela periódica, a galera que já fez o ensino médio já ouviu falar ou já teve contato com a tabela, tá bom? Então, o que é a tabela periódica? A tabela periódica ela é um infográfico. Ah, professor, o que é isso? Quando você vai num restaurante, antes de você efetuar o seu pedido, você olha o cardápio, você obtém informações e dessa informação você faz o seu pedido. Tá, professor, e o que tem a ver a tabela periódica? A gente vai comer coisas? Claro que não. A tabela periódica ela é um cardápio, um infográfico. A gente obtém informações dela e dessas informações a gente caracteriza os elementos. E aí, dessas informações, dessa soma de informações que existe na tabela periódica, forma toda a matéria que existe no nosso planeta, tá bom? Então, tudo que existe aí ao nosso redor, toda a matéria que existe, é formada por aqueles elementos químicos que existem na tabela periódica, tá bom? Eu não vou falar tanto da tabela, no final do vídeo eu mostro, e aí no próximo vídeo eu acabo abordando um pouco mais a tabela diretamente, tá bom? Hoje eu vou falar da origem da tabela periódica, né? Primeiro, os primeiros elementos químicos que foram descobertos, que foi uma média de 30 elementos químicos, eles, por ser uma quantidade muito fácil, né, uma quantidade muito pequena, não tinha necessidade de estar organizando. Mas aí, com o tempo, os elementos químicos foram surgindo novos elementos químicos e, consequentemente, começou a ter uma obrigação em organizar esses elementos químicos. Então, a tabela periódica em si, ela existiu, né, e ainda existe para organizar os elementos químicos, tá bom? Hoje nós temos aí uma quantidade bem significativa em vista dos primeiros, que eram apenas 30 elementos químicos, tá bom? Muito bem, bom, a ideia de organizar os elementos químicos começou em 1829 e o principal objetivo era organizar os elementos químicos. Em 1829 existia uma média de 35 elementos químicos descobertos. Tá? E aí anos depois já veio aqui para 61 e hoje passa dos 118, beleza? Muito bem. O primeiro protótipo de tabela periódica foi desenvolvido aí por um químico alemão chamado Dobereiner, tá? E aí essa criação, essa organização foi conhecida como Tríade de Dobereiner. O que é isso? Ele organizava os elementos químicos em trincas, em colunas com 3 elementos químicos. Daí já começa a ter uma ideia de tabela. Então ele começou a organizar os elementos químicos em trincas, né? em trios, né? E aí ele começou a organizar por semelhança química, comportamento. Então, tecnicamente foi um critério mais simples que ele utilizou, tá bom? E aí, passou-se algum tempo, né? Em 1862, existia um mineralogista, né? Muito conhecido francês, que é o Champortois, do Champortois, né? E ele desenvolveu uma espécie de tabela que era uma espiral, que o pessoal chamou de parafuso. Então, ele usava esse espiral e colocava os elementos químicos ali, né? E aí esses elementos químicos eles foram organizados por ordem crescente de massa atômica. E aí a gente utilizava esse espiral, e aí todos os elementos químicos que estavam no centro, eles tinham muita semelhança com os elementos químicos que estavam próximos, tá? Então, o principal critério desse espiral que ele utilizou foi aí a ordem crescente de massa atômica e, consequentemente, ele percebeu que existiam similaridades químicas. O Champortois, ele não era um químico, ele era mineralogista, como eu falei. Então, o principal objetivo dele era fazer recursos para usar os elementos químicos em seus experimentos e identificações de rochas nos seus estudos de mineralogia, tá bom? Muito bem, então foram esses dois caras aí que contribuíram para as primeiras organizações da tabela periódica, tá bom? E aí, surgiu aí um outro cara também, o J.A.R. Newlands, que era em inglês, e esse cara aqui ele contribuiu bastante. Primeiro, o Newlands, ele era químico e músico, então ele usou muitas intervenções da música, as notas musicais, o padrão das notas musicais começou a ser inserido na tabela, né? E aí
essa classificação ficou conhecida como Lei das Oitavas, né? Então ele organizava os elementos químicos como se fossem notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Ou seja, ele organizava os elementos químicos em colunas de 7 elementos químicos, tá bom? E aí já existia um número maior, né, com 61 elementos químicos descobertos. Então ele utilizava aí também semelhanças químicas, massa atômica, e ele organizava em colunas de 7, diferente do BN, que utilizava trincas, né? É lógico que a quantidade de elementos químicos dobrou aqui, né? De 30 foi para 61. Então foi possível ter um critério mais abrangente do que o do Bereni, tá bom? Então ele usou aqui, teve muitas influências da música, principalmente das notas musicais, para poder estar organizando essa tabela. E aí, né, passou-se muito tempo, um russo chamado Mendeleev, e ele sim, quando fala da tabela, é o cara que foi um cara sensacional, foi ele que fez essa tabela que nós conhecemos hoje, essa tabela periódica clássica, foi ele que organizou, né? O Mendeleev, o principal critério que ele utilizou foi ordem crescente de número atômico. Então, enquanto os outros analisavam por semelhanças e ordem crescente de massa atômica, ele foi diferente. Ele usou o número atômico, né, para poder organizar. E aí, ele é um cara que anotava muitas semelhanças, comportamento, tinha várias anotações. E aí, quando ele começou a organizar os elementos químicos por ordem crescente de massa atômica, ele viu que tinha uma similaridade bacana, né? Os elementos se comportavam muito próximos. E aí ele fez, para obedecer essa similaridade que existia entre os elementos, ele começou a fazer colunas verticais e horizontais, onde originou aí essa tabela periódica, né? Onde as colunas horizontais foram chamadas de períodos, e as colunas verticais vieram a ser chamadas de famílias, que é características que eu vou falar nas próximas aulas, tá bom? Muito bem. E aí, esse padrão de famílias, de colunas verticais e horizontais, deu origem a essa tabela que nós conhecemos hoje. E aí apareceu um outro químico chamado Mesley, né? Mesley. E aí ele só adicionou informações, ou seja, ele começou a adicionar informações e atualizar a tabela. Então hoje, essa tabela periódica que nós conhecemos atualmente, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Tenho aqui e tenho aqui, né? Temos essa tabela maravilhosa aqui, atualizada, tá? Então essa tabela aqui, como eu falei para vocês, ela é um infográfico, né? Então a gente consegue ver primeiro os elementos químicos que estão representados aí por símbolos, né? Com siglas, né? Então pode ser uma letra só, que a gente representa por letra maiúscula, ou pode ser por duas, sempre uma maiúscula e uma minúscula, ou existem elementos novos que existem 3 também, tá bom? Então, como eu falei para vocês, o Mesley ele só atualizou o modelo, a tabela do Mendeleev, que foi o russo, que contribuiu para essa tabela aqui, tá bom? Então, nós temos uma série de informações, e são essas informações aqui que a gente utiliza para saber o número de prótons, elétrons, nêutrons, de eletronegatividade, de reatividade, ponto de fusão, ponto de ebulição e assim por diante, tá bom? Então, os químicos que propuseram essa tabela tiveram essa preocupação. Os elementos químicos que estão aqui, eles não estão de forma aleatória. Existe uma semelhança, né? Por exemplo, quando a gente fala de família, né, existe uma semelhança entre os parentes, os familiares. Então, por exemplo, essa família aqui, que a família é o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio, são elementos químicos que são muito semelhantes no seu comportamento químico. Então, a partir do momento que eles são semelhantes, eles constituem essa família 1A. Aí tem lá, né, metais alcalinos terrosos, metais de transição, família do boro, carbono, família do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os famosos gases nobres, tá bom? Então, todos esses detalhes aqui eu falo num outro vídeo, mas o principal objetivo aqui é explicar como que teve, né, a origem, né, e quais foram os critérios que os químicos utilizaram, tá bom? Tá aí esse infográfico maravilhoso, conhecido como tabela periódica, tá bom? E é isso, galera, espero ter sido objetivo, sucinto nas informações. Se não entender, volta o vídeo. E é isso, galera, saúde, paz, o resto a gente sempre corre atrás, fechou? Tchau, tchau, gente!